Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Mais Europa, hoje diretamente das instalações do Gabinete do Parlamento Europeu em Lisboa. Começamos, como habitualmente, pelas notícias que marcaram esta semana na União Europeia. O ministro das Finanças alemão, Wolfgang Schäuble, diz que Atenas não receberá a próxima tranche do pacote de ajuda externa se não se chegar a conclusões positivas depois da próxima missão da Troika. As negociações de um segundo plano de resgate estão suspensas depois de Atenas ter discordado da missão da Troika em relação ao déficit. A Comissão Europeia agendou para o outono o avanço de um livro verde para a mutualização da dívida europeia. Apesar de a Alemanha já ter rejeitado os Eurobonds, Bruxelas decidiu estudar a viabilidade de tal instrumento, apresentando uma lista de opções e modalidades, mas sem qualquer compromisso. A agência de notação financeira Standard & Poor's disse esta semana que a recuperação do setor bancário europeu estagnou. Mais ainda, adiantou que se a Europa voltar a cair em recessão, as perdas de crédito irão sofrer um aumento, já que o processo de reestruturação das instituições financeiras as deixou mais fragilizadas. Convidámos para o nosso programa de hoje o eurodeputado Mário David, vice-presidente do Partido Popular Europeu e presidente da delegação do PE aos países do Maastricht, a quem agradeço em primeiro lugar ter aceito o nosso convite e pedia um brevíssimo comentário sobre uma das notícias, qualquer delas, que acabámos de ouvir, que marcaram a semana passada na União Europeia. Teresa, eu julgo que a mais importante é talvez a dos Eurobonds, porque é aquela que nos vai afetar. Julgo eu que no bom sentido. Que toda a gente discute neste momento. Toda a gente discute, que toda a gente sabe que é onde vamos acabar seguramente e que quando chegarmos lá já vamos chegar atrasados e vamos pagar o preço desse mesmo atraso. Mas isso é um bocado o que a Europa faz, chega sempre atrasada. Nos últimos tempos tem sido assim. Infelizmente, como tem sido cada vez mais intergovernamental, que é um projeto que nem a Teresa nem eu defendemos, mas julgo que finalmente o facto de a Comissão apresentar esse livro verde, que terá seguramente o apoio do Parlamento Europeu, há muito que o Parlamento Europeu o pede, vai confrontar, através da opinião pública, vai confrontar o Conselho com a necessidade de, efetivamente, avançar para uma solução e dentro dos Eurobonds, nós sabemos que há imensas alternativas. Mas é preciso escolher uma. É preciso escolher uma. É uma boa iniciativa esta da Comissão. Seguramente. Vamos esperar por ela. Obrigada, já voltamos. Ora bem, escolhemos para esta semana um dos temas mais quentes da política externa da União Europeia: o que fazer perante a decisão da autoridade palestiniana de pedir à Assembleia Geral da ONU o reconhecimento unilateral do Estado palestiniano. Para muita gente, este reconhecimento ajudaria a fazer avançar o eterno processo de paz do Médio Oriente, mas há também muita gente que pensa que seria um passo para matar esse processo. A Europa não sabe bem o que fazer porque está profundamente dividida. É este o tema que queremos discutir hoje com Mário David, mas antes veja connosco esta pequena reportagem que preparámos para si. Mais de 6 décadas após o início do conflito que opõe israelitas a palestinianos, vive-se agora um momento decisivo. O presidente Mahmoud Abbas já anunciou que irá pedir o reconhecimento unilateral da soberania da Palestina na Assembleia Geral das Nações Unidas, que terá início já no próximo dia 13 de setembro. A autoridade palestiniana pretende assim juntar-se à lista dos 193 Estados oficialmente reconhecidos pela ONU, com base nas suas fronteiras de 1967, ou seja, a totalidade da Cisjordânia, da faixa de Gaza e Jerusalém Oriental. Esta decisão advém da instabilidade causada pelas revoltas da Primavera Árabe, que concentram as atenções na região do norte de África e Médio Oriente, mas também de outros fatores, tais como o impasse nas negociações de paz, a melhoria da situação socioeconómica na Cisjordânia e a assinatura do acordo entre o Hamas e a Fatah. Mas, para que o Estado da Palestina seja reconhecido, a resolução terá que ser aprovada por uma maioria de 2/3, ou seja, 128 votos, após uma recomendação do Conselho de Segurança.
Entretanto, os Estados Unidos, um dos membros permanentes deste Conselho de Segurança, já fizeram saber que apoiam Israel e que vetarão o reconhecimento da independência da Palestina. Ambos defendem que semelhante medida poderá fragilizar o processo de paz e defendem o caminho das negociações. Entretanto, na comunidade internacional, as opiniões dividem-se. Apesar disso, foram já 112 os países a apoiar a ação da Palestina. Na Europa, o desejo de falar a uma só voz parece comprometido pela falta de consenso. Se, por um lado, países como a Espanha, a Bélgica e Luxemburgo apoiam o reconhecimento unilateral da Palestina, por outro, a Alemanha e a Itália já fizeram saber que não o farão, juntando-se à posição americana. Na semana passada, a chefe da diplomacia europeia, Catherine Ashton, esteve reunida com os dirigentes israelitas e também com os ministros dos negócios estrangeiros dos 27 Estados-membros. Em ambas as ocasiões, apelou ao diálogo e à retoma das negociações de paz como uma forma mais sensata de solucionar a questão. Resta agora esperar pela Assembleia Geral da ONU para ficarmos a saber quais os desenvolvimentos de mais um capítulo na história deste conflito. Mário, vamos ao nosso tema de hoje. É um tema muito complexo. A Europa está mais uma vez dividida nesta matéria. Convinha-lhe ter uma posição única quando o assunto chegar à Assembleia Geral da ONU. A Europa está sempre dividida no que diz respeito ao Médio Oriente. Está mais uma vez dividida. Porquê? Teresa, o seu programa chama-se Mais Europa. Este é mais um exemplo de menos Europa, infelizmente. Exatamente. Infelizmente, vamos Por outra mais vez... programas mais Europa que se façam, não conseguimos... E mesmo que nos tratados, através do Tratado de Lisboa, tenhamos finalmente todos os instrumentos para poder ter uma política externa e de segurança comum, agora aqui assim relativamente à política externa, infelizmente vai ser mais um caso em que vai haver a demonstração pública de que a Europa politicamente não está... Está pessimista, portanto. Estou pessimista, acho que vamos de outra vez dar uma imagem, ou vamos concretizar uma vez mais a imagem de que nós estamos unidos em torno de um tema que é tão importante para toda a comunidade internacional e até para a nossa própria segurança, sendo até egoisticamente falando. Obviamente estamos a falar dos direitos dos palestinianos, estamos a falar de um direito inalienável, que é preciso não confundir em todo este debate, que é o da existência de Israel em fronteiras que sejam seguras e que lhe permitam portanto, continuar também a desenvolver-se e viver em harmonia com os seus vizinhos, mas, enfim, do ponto de vista europeu, vai ser outra fase mais triste. Mas quais são hoje as principais linhas de fratura? Já houve uma reunião do Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros, em que adiaram. Mas quais são as linhas de fratura principais? É justamente, tal como indicou na sua introdução, a percepção de que há quem pense que isto é um fator que pode ajudar a dizer isto é uma realidade, existem aqui assim dois países e, portanto, estes dois países têm que se entender. Uma espécie de pedrada no charco para fazer as coisas agitarem outra vez. Eu quero dizer que sou partidário dessa solução. Acho que não vem mal nenhum a Israel pelo reconhecimento. É uma entidade que existe de facto. Agora, Israel tem todas as razões para duvidar da boa-fé do conjunto da comunidade palestiniana. Porque vimos, por exemplo, os acordos do Cairo de 3 de maio, que não passaram também do papel. Continua a haver autoridades palestinianas da Cisjordânia e da faixa de Gaza e, como sabemos, ninguém manda na faixa de Gaza, a não ser o Hamas. Que é uma preocupação para Israel, naturalmente legítima. E o exemplo que Israel tem, depois das guerras de 48, 56, 67, 73, as duas intifadas, etc., já para não falar dos suicidas, bombistas, etc., mas de guerras mesmo que tiveram lugar e que estão na história, o exemplo que Israel tem, mais próximo, é que quando se retira do Líbano, o que é que acontece? O Hezbollah ocupa aquelas posições e começa a bombardear Israel a partir dali. Quando se retira da faixa de Gaza, o Hamas faz a mesma coisa. Portanto, quer dizer, obviamente que assiste a Israel todo o direito de querer que sejam verificadas e que a comunidade internacional seja corresponsável, e acho que sim, e que devia ser de uma forma até mais atuante, e quando eu digo mais atuante até é com capacetes azuis das Nações Unidas lá para verificar, porque essa verificação não pode ficar cometida apenas ao Estado de Israel, porque os palestinianos já aceitaram ter um Estado desmilitarizado, só apenas com forças policiais,
que já estão até a cooperar com as forças, as da Cisjordânia, Sim, com as forças policiais israelitas. Exatamente. E, portanto, julgo que esse processo deveria ser mais desenvolvido, mais aprofundado. E, portanto, não vinha mal ao mundo reconhecer-se um Estado palestiniano, é o que eu julgo que não. Na Assembleia Geral das Nações Unidas. E depois, aí assim, nós temos que ver, primeiro, qual é a posição da União Europeia, enfim, que é a base do seu programa. Mas depois, somos os dois portugueses, e qual até deve ser a posição de Portugal. Não é? Quer dizer, eu não vou... Mas na União Europeia quem faz mais obstáculo é a Alemanha, como toda a gente sabe, por razões... Na União Europeia temos, enfim, os 4 nãos assegurados são os da Alemanha, da Itália, da Holanda e da República Checa. Estes aparentemente são os 4 nãos já dentro dos 27 que estão... Tal como já também impedem uma posição comum, eventualmente. Tal como também já há vários sims anunciados. A Espanha, o Luxemburgo, a Bélgica, a Irlanda, Malta... Depois temos a França e o Reino Unido ainda hesitantes. E é preciso não nos esquecermos de uma coisa, nós neste momento estamos como membros não permanentes do Conselho de Segurança. Portanto, a posição de Portugal é muito mais exposta do que aquela dos outros nossos parceiros, tirando os... Mas há um problema, Mário David, que porventura também anima a recusa de países como a Alemanha. É um problema histórico, não é verdade, que nós conhecemos, mas que não pode ser desculpa eternamente, não é? Mas que deve, por exemplo, fazer o Reino Unido e a França estarem a refletir neste momento. O presidente Obama, os Estados Unidos têm um papel fulcral, não tem tido muito êxito, é verdade, mas no Médio Oriente, o presidente Obama é contra esse reconhecimento. Isso também deve pôr problemas à Europa, que não quer, certamente, uma divergência aberta com os Estados Unidos. Mas repare, o presidente Obama é ele próprio, que há um ano, na Assembleia Geral das Nações Unidas, diz: espero daqui a um ano poder estar a saudar o Estado palestiniano na próxima... E aceitou as fronteiras de 67, inclusivamente. Inclusivamente, faz esse discurso. É verdade. Depois, também, a verdade seja dita, nunca tivemos um Congresso americano que não fosse tão pró-israelita como é o atual. O que é um grande problema, reconheçamos. Nunca tivemos. Depois temos eleições presidenciais para o ano. E sabemos qual é a influência não só do voto judeu, como do voto evangelista e do voto das igrejas evangélicas e metodistas, que estão associadas ao AIPAC, no lobby fortíssimo que o AIPAC faz em Washington e em todos os Estados Unidos. Portanto, mesmo nas próprias eleições francesas, Teresa, recordemos que o presidente Giscard d'Estaing foi o único que não foi reeleito, enfim, na Quinta República. Sim. É o único que não foi reeleito, e ele culpa publicamente o voto judeu de lhe ter faltado e de ter condicionado a sua derrota. É uma questão que também diz respeito... também tem votos, vai a votos para o ano. Exatamente. Bom, portanto, quer dizer, não podemos obviamente, e isto só desvaloriza a política, pôr em torno de agendas pessoais questões que interessam a toda a gente e à dignidade do povo, à segurança com que outros povos devem viver e à segurança internacional, porque vai seguramente o resultado. Deixa-me contar um pequeno episódio. Em julho, nas funções do Mashrek, estive no Cairo e tive um encontro com o Amr Moussa, o embaixador Moussa, sim, como sabe, até há poucos meses, secretário-geral da Liga Árabe, sim, e candidato a presidente. Foi enquanto candidato presidencial que eu tive um longo encontro com ele. E quando terminamos, e só falámos de Egito, obviamente, e quando terminámos o encontro, diz ele: agora eu quero fazer uma pergunta não a um deputado europeu, mas a um português. O Portugal que nós árabes elegemos para o Conselho de Segurança, como é que vai votar? Porque, obviamente, o governo anterior, nós sabíamos que era claramente a favor. Mas este deste ainda não sabemos. Não se pronunciou, ainda não sabemos o que há é que está a pensar. E há uma relação mais próxima à administração americana, creio eu, deste governo do que provavelmente o anterior. Existirá, e eu saúdo até essa maior aproximação. Não no sentido de uma aproximação ao Obama, mas de uma valorização da relação transatlântica. Mas há uma coisa que podemos ter a certeza. Primeiro, olha, todos os nossos países de expressão portuguesa já se pronunciaram e vão todos pronunciar-se a favor. E o Brasil está no o Brasil até está no Conselho de Segurança e vai acumular com a segunda frase que eu ia dizer sobre isto. É que o facto também dos 4 BRICS, entre os quais o Brasil, também já anunciaram que vão votar a favor. Portanto, quer dizer, eu acho que Portugal tem que olhar muito mais para qual é o nosso interesse, já que infelizmente não há uma posição europeia, qual é o nosso interesse nesta mesma... Mas não haver uma posição europeia reconhece que, mais uma vez, mina a capacidade que a Europa teria em ter uma influência positiva e até uma influência junto dos próprios Estados Unidos. Repare, eu vejo isso até sob 2 prismas.
A vice-presidente e alta representante, Cathy Ashton, teve o cuidado, agora na reunião de Sopot, como a Teresa sabe, de pedir quase que o adiamento da discussão para saber quais os termos efetivos em que a autoridade palestiniana se propõe a apresentar essa que ainda não se sabe, que ainda não se conhecem. Não se conhecem. Mas tanto quanto se sabe, nas reuniões que tem havido, enfim, do grupo de 50 pessoas que foram encarregues pela autoridade palestiniana de preparar o documento, tem-se reunido em Jericó, em Gaza, em Istambul, não é por acaso. Sim, e essas 50 pessoas representam, enfim, uma ampla faixa, e até com preparações diferentes, desde filósofos, historiadores, autoridades religiosas e políticos, obviamente, para ver em que termos é que deve ser apresentada a petição, de modo a que não possa haver um veto dos Estados Unidos, ou que politicamente seja muito difícil. Bom, já falámos nas circunstâncias que podem levar a esse veto, mas há uma coisa também, é que podemos pela primeira vez ser confrontados nas Nações Unidas a que um veto do Conselho de Segurança, a que haja 7 membros do Conselho de Segurança, ou a maioria dos Estados da Assembleia Geral, que peçam a aplicação da Resolução das Nações Unidas 377, que ultrapassa é a unificação pela paz. Exatamente, que ultrapassa o veto americano. Seria uma coisa histórica. Seria uma coisa histórica, se calhar iria dar para... Mas como o mundo está a mudar tanto, até isso podemos vir a ver. Eu admito que chegamos aí. A autoridade palestiniana está disposta já tem no seu carnê de route, já tem como uma das alternativas possíveis ir por essa possibilidade. E ele já tem apoio de 130 ou 140 países na Assembleia Geral, mais do que os 128 necessários. Que são necessários. Aparentemente será esse o caso. Curiosamente, quando nós vemos a lista na agência de notícias palestiniana, o nome de Portugal desapareceu dessa lista. Já não tenho a certeza, porque houve mudança de governo. Exatamente. E ainda ontem fui ver e já lá não está. Mas a sua opinião é que o governo português tem de se decidir rapidamente em relação à posição. Acho que tem que decidir. Nomeadamente por causa da sua posição no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Estamos mais do que expostos. É bom, eu julgo, claro, mas devemos assumir a nossa responsabilidade. Mas há também um outro fator que eu acho que é importantíssimo. Os Estados Unidos têm tido muitas vezes iniciativas meritórias no sentido de tentar chegar a um acordo. E nós devemos diferenciar uma coisa que eu, pelo menos, diferencio plenamente. Uma é o ser, pessoalmente, amigo de Israel, a outra é não me rever minimamente no governo do Sr. Netanyahu e do Sr. Lieberman. Pois que eu acho que pouca gente se reverá. Mesmo o Presidente Obama deve ter uma grande dificuldade. Mas já subscrevo praticamente tudo o que o Presidente da República, Shimon Peres, diz, exatamente, por exemplo. Quer dizer, e, portanto, acho que devemos separar as duas coisas. Uma coisa é o atual governo de Israel, outra coisa é o povo israelita e Israel enquanto Estado, enquanto nação. E a sua necessidade, portanto, de viver em segurança, mas em segurança e em paz. Mas onde eu queria chegar também agora, aproveitar esta oportunidade, era para falar, e a Teresa já abordou o ponto, não é a altura de a União Europeia assumir ela própria uma liderança na tentativa, não é porque somos masoquistas ou que somos ingênuos. Obviamente que é extremamente difícil. É difícil. Porque além do dilema político, além do dilema territorial, há a questão religiosa. É evidente que torna o processo delicadíssimo, muitíssimo mais complicado. Difícil. Quer dizer, é preciso não esquecer que Jerusalém, a mesquita de Al-Aqsa, é a terceira mais importante para o mundo islâmico. Não é? Portanto, mas os Estados Unidos fizeram 2 vezes Camp David, fizeram Anápolis, coordenaram as reuniões de Madrid. Agora o Presidente Obama teve outra iniciativa que correu mal, porque os israelitas justamente não quiseram aplicar uma das questões fundamentais, que eram os colonatos, o isolamento dos colonatos. Na verdade, há 300 mil israelitas que estão neste momento a viver na Cisjordânia. É evidente. E assim não há possibilidade de fazer seja o que for. E mais 200 mil que estão a espalhar-se por Jerusalém Oriental, quando Jerusalém será, no futuro, a capital dos dois. Mas não é sensível ao argumento americano, de alguma maneira também o israelita, de que este reconhecimento unilateral vai afastar a possibilidade de uma negociação entre as duas partes? Ou vai dificultar? Eu gostava, em primeiro lugar, Teresa, de retirar o peso da palavra unilateral. Qualquer proclamação de independência é sempre unilateral. Portanto, unilateral tem que ser reconhecida pela comunidade internacional. Tem que ser reconhecida pela comunidade internacional. E nós não vemos capital nos 27 Estados-membros da União Europeia em que não haja uma representação e não haja um reconhecimento e não haja também um diplomata de cada um desses nossos. Que é, aliás, considerado embaixador em Lisboa. Exatamente. E por isso que então temos embaixada com um país que não existe. Exato. E depois foram postas determinadas condições pelas Nações Unidas. Não é? O primeiro-ministro Salam Fayyad
estabeleceu um programa de 2 anos e as Nações Unidas já disseram que estão criadas as condições para a viabilidade de um Estado palestiniano. Portanto, enfim, acho que seria uma hipocrisia muito grande neste momento o não se Só tenho tempo para mais uma pergunta e gostava de lhe fazer, que é o contexto do Médio Oriente mudou completamente com as revoluções árabes, como nós dizemos, com a Primavera Árabe. Isso também muda completamente o contexto da paz, das negociações de paz no Médio Oriente. Isto seria uma forma, digamos, das negociações se adaptarem a esta nova realidade, através do reconhecimento do Estado palestiniano? Eu julgo que sim, eu julgo que sim, e é preciso, eu julgo que sim, que é preciso, e que ao mesmo tempo parece-me que as autoridades israelitas ainda não tomaram consciência dessa alteração. Também tem de mudar alguma coisa. Vivem convencidas que o seu potencial bélico serve para tudo. Ora, a verdade é que a guerra mudou hoje em dia e as próprias aventuras, quer em Gaza, quer no Líbano, a última vez que houve conflito militar, não correram nada bem para Israel. E o contexto político está a mudar, o Egito vai ter outro presidente, outro governo, outra política, eventualmente. E em campanha eleitoral cada vez vão ter que ser mais radicais contra Israel se não se descobre uma solução. Exatamente. Por isso eu julgo que é no próprio interesse de Israel, que as coisas... que fique consagrado pela comunidade internacional e até com a presença de tropas internacionais. Isso tem um custo, tal como terá um custo também a resolução do problema dos refugiados palestinianos. Mas que vale a pena pagar, porque estamos a tal pedrada no charco. Não, e essencialmente é para criar as condições para poder haver uma paz duradoura. Aqueles dois povos vão ter que viver lado a lado e há 63 anos que estão de costas voltadas. Mário Davi, muito obrigada pela sua participação neste programa. Já sabe que se continuar com dúvidas ou quiser dar-nos a sua opinião sobre o programa de hoje, poderá fazê-lo através do nosso blog em maiseuropa.wordpress.com. Antes de terminarmos, fique para ver o que mais importante irá acontecer na agenda da próxima semana na União Europeia. Entre 14 e 16 de setembro, a cidade de Lublin, na Polónia, recebe uma conferência sobre as minorias presentes na União Europeia. O objetivo é analisar a situação destas minorias nacionais, étnicas e linguísticas dentro dos Estados-membros. Responsáveis europeus e representantes destas comunidades estarão presentes, bem como instituições especialistas na área. O Conselho dos Assuntos Gerais da União Europeia reúne-se no próximo dia 12 de setembro. A agenda do encontro irá incluir, entre outros, um debate sobre o quadro financeiro plurianual 2014-2020. Durante a reunião, está também prevista a apresentação da agenda do encontro do Conselho Europeu de 17 e 18 de outubro. Chegámos assim ao fim de mais um programa, mas pode sempre continuar connosco através das redes sociais no Facebook e no Twitter. Voltamos para a semana com mais um tema forte da agenda europeia, à mesma hora, aqui na RTPN.